Olá, aqui é o Túlio Faria da Plano e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de dica. Na dica de hoje eu vou mostrar para vocês o Flow, que é uma forma da gente tipar o JavaScript, tá? Então a gente consegue passar algumas dicas aí para o JavaScript dos tipos que a gente está utilizando e permite aí que o próprio Flow cheque se tem algum erro antes mesmo da gente publicar esse código, tá? Então é bastante interessante. Por que a gente está falando sobre isso agora? No projeto que eu estou hoje no exterior, lá o projeto ele é gigantesco e eles utilizam o Flow para checar aí os tipos e garantir um pouquinho mais a qualidade do código. Vou mostrar isso para vocês, algumas das vantagens que eu venho presenciando ao utilizar o Flow aí durante o processo de trabalho, durante o processo de codificação. E a ideia aqui é mostrar só com JavaScript puro, e num vídeo futuro eu mostro também integrado com o React, tá? Que é o que eu também estou utilizando lá no exterior. Mas basicamente vamos fazer alguns testes aqui para mostrar o que o Flow pode fazer pela gente. Bom, primeiro ponto, o Flow ele não é obstrusivo, tá? Então ele passa por um processo para limpar esse código. Então a gente vai anotar o código, tá? Então a gente vai colocar algumas dicas ali para o Flow saber que tipo de variável que eu espero ali naquela função, por exemplo, e basicamente ele vai ajudar a gente a achar erros de uma forma prematuramente, tá? Então, e aí depois a gente consegue remover essas tipagens que a gente coloca no código, tá? Então a gente tem que passar por algum processo de pré-compilação ou de preparação desses arquivos JavaScript para remover essa marcação, tá? Então é bastante interessante em modo de desenvolvimento e depois a gente tem que remover realmente ali. Para remover a gente tem duas opções, tá? Então a gente pode já utilizar integrado com Babel ou utilizar uma ferramenta que chama Flow Remove Types. Mas basicamente o que a gente precisa é o seguinte, eu já tenho instalado aqui, então npm install -g Flow CLI, eu já tenho instalado aqui, e uma outra ferramenta que a gente precisa também, Flow Remove Types. Tá? Então, os tipos eles servem pra gente na hora que a gente está criando o código. Depois que a gente já criou o código, tá tudo bem, né? Então a gente pode subir para o servidor, que ele já checou algumas coisas pra gente, que eu vou mostrar já já. Então ele já garantiu ali que o nosso código não vai passar por alguns erros que dá para ele prever pra gente, vamos dizer assim, tá? Que é essa análise sintática ou estática do código, tá? Bom, instalei aqui o Flow Remove Types, então tenho duas ferramentas agora, tenho o Flow e tenho o Flow Remove Types, tá? Então, basicamente é o seguinte, eu vou rodar Flow init na pasta que eu quero iniciar ou dar suporte aqui ao Flow, e a gente vai perceber que ele criou um arquivo Flow pra gente aqui e algumas coisinhas. Então eu posso colocar os arquivos que eu quero ignorar, os arquivos que eu quero incluir e assim por diante. Por já, vamos deixar assim, tá? Porque a ideia aqui é a gente ver como que ele vai checar esse código pra gente. Outro item que eu vou instalar aqui também é esse Flow Language Support pro VS Code. Tá? Então ele já vai dar o feedback pra gente aqui no VS Code, tá? Então é bastante importante também instalar essa extensão aqui no VS Code. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um arquivo, teste.js, e como que eu falo pro JavaScript que eu vou utilizar o Flow aqui, tá? Então, basicamente, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a minha fonte, vou fechar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um arroba, aliás, arroba flow. Então a partir de agora, ele vai começar a checar para mim. Perceba que eu coloquei arroba flow e dei um salvar, olha só o que vai acontecer. Aqui embaixo vai piscar um flow. Ó. Então quer dizer que o flow, a extensão ali já rodou a ferramenta flow e já checou se tem algum erro de tipo aqui. E aí olha só que legal, a gente pode começar a colocar alguns tipos. Então vamos lá, vamos imaginar aqui um exemplo simples. Function soma A e B, return A mais B. Tá, então, simplesmente isso, e aí eu quero fazer soma 1 e 2, soma Túlio Faria. Então, olha só, geralmente quando a gente está criando uma soma, esses dois códigos aqui eles vão funcionar, tá? Então console.log, e vamos colocar aqui um console.log também. E vou rodar esse código aqui só para a gente ver, node test. A gente vai perceber que funciona as duas versões. Ó. Mas pelo nome da função, é muito mais óbvio, né, que a gente não quer somar dois textos, a gente quer somar dois números.
Então, em tempo de execução aqui, ele daria um problema se a gente passasse uma string. E aí, olha só que interessante, o que a gente pode fazer? A gente pode falar para ele que isso que eu estou passando aqui é um número, não é uma string. Então eu poderia colocar aqui dois pontos number, e olha só que interessante, ele já cortou para a gente aqui e falou que está errado. Ó. Cannot call soma with faria bound to be because string 1 is incompatible with number 2. E olha só que interessante, e aqui também ele dá erro. Então isso é a análise estática do código, tá? Então ele já tenta mostrar pra gente, ó, você tipou aqui, a partir de agora, você só pode, ele já alerta a gente aqui que a gente tem que realmente fazer dessa forma, tá? Aqui ele deu esse erro que não está reconhecendo, porque a gente pode configurar para o Flow já ser reconhecido no seu arquivo JS também, tá? Mas aqui vamos só focar nesse erro que ele está dando pra gente aqui. Então olha só que bacana, ele já falou pra gente que não suporta esses dois valores, tá? Então a gente já consegue prever um possível problema aqui. E aí tem um outro detalhe, obviamente esse código aqui, vamos tentar rodar ele, ó, a gente não consegue rodar porque isso aqui não é compatível com o nosso código. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que remover os tipos antes de rodar. Então flow remove types e teste. Olha só que legal, ele já tirou para mim os tipos. E aí eu conseguiria rodar, vamos colocar aqui um teste.out.js. Então aqui é o meu arquivo de saída, ó, ele já removeu para mim aqui e tirou também a anotação do flow. E aí eu conseguiria rodar o teste.out.js sem problema nenhum. Então qual que é a ideia dele aqui? É a gente não criar o código já com problema, então a gente tem que corrigir o código antes aqui, tá? Então ele já deu essa dica pra gente. Uma coisa que é bastante legal, a gente pode fazer algumas coisas que são interessantes aqui nesse código, principalmente quando a gente está desenvolvendo. Imagina o seguinte, então vamos tirar esse cara daqui. Imagina o seguinte, eu peguei e criei uma função, seleciona cor. Esse seleciona cor, ele aceita cor, que pode ser red ou blue. E retorna cor. É um código bem esperto aqui. E aí o seguinte, console.log, seleciona cor. Uma coisa que é bastante legal, olha só, ele já mostra pra gente qual que a gente pode colocar. E se eu tentar colocar outra coisa, aliás, ele já completa também automaticamente, por causa da extensão pro VS Code. E se eu tentar colocar outra coisa, green, e eu olhar aqui agora, ó, ele não pode, porque está incompatível, tá? Se eu colocar red, agora ele sumiu. Tá? Então a gente consegue começar a garantir outros tipos de validações. Tá? Então se você espera que o seu código aqui só tenha esses dois tipos, você pode fazer isso. Ou, por exemplo, ainda pode ser com números, né? Então 1 e 2, por exemplo. E aqui ele ficou vermelho, porque agora ele também está incompatível. Então se eu colocar 1, voltou a funcionar. Tá? Então ele vai checando isso, essa análise estática para a gente do código, né? Então ele vai analisando o nosso código à medida que a gente vai criando esse código. Então quando você tem bastante componentes, tá? Que é o caso desse projeto que eu estou lá no exterior, existem muitos componentes. E basicamente a regra de ouro lá, tudo que pode ser componentizado no React, a gente tem que fazer e já definir essas regras. Que tipo de props que eu posso utilizar, que tipo de state que eu espero que o meu componente tenha. Então tudo a gente define utilizando isso. Tá? Então fica muito legal. Uma outra coisa que é bastante bacana também é o seguinte, a gente pode colocar alguns tipos meio que opcionais. Tá? Então é legal a gente poder fazer o seguinte, ó. Por exemplo, cor, vamos supor que seja um number, porém, eu quero falar, olha, ele pode ser um number, mas pode ser um null, tá? Então ele pode ser qualquer coisa, vamos dizer assim. Qualquer coisa entre número, que aquele daria certo, ou um null também daria certo. Porém, para número não dá problema. Mas e se eu fizer o seguinte, eu passar um vetor para ele aqui, tá? Ele permite um vetor, e aí eu posso falar, um vetor de strings.
E aí, olha só que interessante. Vamos colocar aqui array, e ele vai retornar array length. Olha só que bacana. Ele percebeu aqui que é um array, e aí ele falou, olha, você não pode fazer um array.length, porque array aqui pode ser null. E se ele for null, isso aqui vai quebrar. Tá? Então, olha só, ele já checou pra gente que se eu rodar esse código aqui, eu tenho a chance de ter problema aqui. Então essa análise estática do código é muito legal, tá? Então ele já percebe, ó, você vai ter problema aqui. E aí, olha só que legal. O que a gente pode fazer? Se eu fizer um operador ternário aqui, então se array, retorna array.length, se não vazio. Olha só que legal, o erro já apagou, tá? Então ele já fez essa análise do código para mim e já falou, pô, beleza, você tratou aqui que se for, somente se ele for verdadeiro, você vai passar aqui. Então ele já ajuda a gente a perceber aonde poderia dar problema no código. Isso aqui, ao longo do tempo, a gente reduz muito bug. Tá? Então aqueles valores que a gente não considerava que poderia ser null, por exemplo, a gente já tem que tratar, senão o flow vai apitar aqui. Tá? Então isso é bastante bacana. Tá? Então foi uma das coisas que eu mais gostei, na verdade, aqui, foi exatamente essa checagem. Tá? O anotar e etc. é um pouquinho mais trabalhoso, mas isso aqui eu achei muito legal. Uma outra coisa que é bastante bacana também, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode anotar o código dessa forma aqui, ó. Então não necessariamente eu preciso colocar o código daquele jeito, tá? E ele vai continuar validando pra gente, ó. Tá? Então ele continua validando. Qual que é a vantagem de anotar desse jeito? Que o código já roda direto, né? Então eu posso rodar aqui, por exemplo, teste.js, e ele vai rodar diretamente, sem problema nenhum. Tá? E ele está checando para mim aqui também. Então o flow a gente pode utilizar ele mais obstrusivo, e a gente precisa traduzir ele aqui para o out utilizando o flow remove types, ou simplesmente a gente usar essa outra anotação que a gente não quebra o código. Tá? Então você pode começar a utilizar essa anotação enquanto o restante do time, por exemplo, ainda não está acostumado. Ou se por algum motivo no seu projeto você não transpila o código, né? Então para projetos em React isso é mais fácil, porque a gente já tem no caso do Create React App, por exemplo, a gente já tem o Babel ali por baixo do pano, então é fácil integrar o Flow. Já nesse cenário aqui, se a gente não tiver, a gente pode começar a utilizar o Flow dessa maneira. Simplesmente a gente coloca um Flow, um @flow em cima de cada arquivo nosso e coloca aqui embaixo com comentário, tá? Então a gente não vai atrapalhar o código-fonte e a gente dá uma dica a mais aqui de como a gente pode prever erros, tá? Então isso aqui é muito legal, tá? Foi uma das coisas que eu mais gostei aqui no Flow, foi exatamente isso, eu poder utilizar com comentário e essa checagem estática do código que já evita muitos problemas aqui, tá? Então é bastante bacana, não é uma linguagem nova, tá? Então é simplesmente você colocar tipos, então ele não é uma linguagem totalmente nova, e é isso uma das coisas que eu gostei bastante sobre o Flow aqui, tá? Então a gente pode escolher praticamente como que a gente quer utilizar. Mais obstrusivo, menos obstrusivo, fica a nosso critério aqui. Bom, pessoal, essa é a dica de hoje, tá? Então a gente falou um pouquinho sobre o Flow, tá? Eu venho falando bastante das ferramentas que eu venho utilizando nos projetos lá no exterior, tá? Então à medida que eu vou utilizando e vou percebendo as vantagens que a gente tem para o desenvolvimento, tá? Isso que eu achei animal, né? Então é muito legal você poder fazer esse tipo de check aqui no seu código, tá? Então vai evitar muito bug futuro. E se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar aqui o que você achou. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e também já clica no sininho aí para receber sempre as nossas últimas novidades. E não deixa de seguir a gente no Instagram, no Twitter e no Facebook, é só procurar DevPlano lá ou Túlio Faria no Twitter, tá? E eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!